Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre aqueles dias que em nossa vida são cinzentos, dias de tempestades, dias em que parece que as lutas, elas tornam a nossa visão mais curta, nós não conseguimos ver muito além das batalhas que nós estamos enfrentando. Porém, para todas essas lutas e batalhas, existem promessas fundamentadas na palavra de Deus que consolam o nosso coração, que nos fazem guerrear as nossas lutas e ter a convicção que tudo irá convergir para a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Isaías capítulo de número 54, versículo de número 11, a palavra diz assim: ó, tu aflita, lançada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis e as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Essa é a promessa de Deus. Ele fala sobre alguém que está aflito, que está lançado em meio a uma tormenta, e ele diz assim: eu vou começar uma edificação em você. E a argamassa que eu vou usar para começar a lançar pedras de fundamento nessa construção que eu vou fazer na sua vida, ela será uma argamassa colorida, diz o Senhor. O que o Senhor está falando conosco sobre isso? A argamassa é aquilo que nós não vemos na construção. A argamassa é o que é utilizado para poder colar uma cerâmica, uma pedra e fixar isso no chão. A argamassa da construção é algo que nós não vemos. E às vezes nós nos perguntamos, quando eu li esse texto ontem, eu me perguntava, mas por quê? Que algo que nós não estaremos vendo, o Senhor faz questão de dizer que Ele fará de algo colorido. Geralmente as coisas que têm cores é para que seja admirada, é para que seja vista, é para que nós possamos parar e olhar a beleza de todas aquelas cores. O Senhor está dizendo para nós que o fundamento que Ele fará em nós, as pedras de fundamento que Ele irá lançar em nossas vidas, Ele usará uma argamassa colorida. O que significa isso? Deus está falando sobre algo no secreto, sobre algo que nem todos veem, assim como os nossos pensamentos. Alguém que está em meio a uma tempestade, alguém que está desconsolado, que está aflito, os seus pensamentos se tornam cinza, se tornam preto e branco, se tornam algo em meio a uma fumaça dos sofrimentos da vida do dia a dia, e o Senhor está dizendo assim: algo que será no secreto, eu farei disso colorido. Então, o Senhor, sim, Ele se preocupa com aquilo que os outros não veem, com aquilo que é algo só nosso. E nessa manhã, nesse dia, eu quero te convidar a mudar os teus pensamentos, a pensar colorido. O nosso Deus, Ele dá um show, um espetáculo na natureza de cores. E o tempo em que nós estamos parece que está tudo caminhando para um preto e branco. Antigamente você olhava os carros, era azul, verde, amarelo, era um show de cores. Hoje, quando nós vemos a realidade, é tudo preto e branco. Por quê? Porque os nossos pensamentos muitas vezes têm se tornado dessa forma. E Deus está falando que no secreto Ele fará algo maravilhoso. Lançará pedras de fundamento sobre isso. E a primeira pedra que Ele fala que Ele lançará, não falarei das outras todas, Ele diz que fará isso. A primeira pedra de fundamento será lançada, a safira, que é a pedra que representa a verdade. Então o fundamento de Deus está estabelecido na verdade. O fundamento de Deus está estabelecido em plena luz. Deus é luz. Deus, ele traz toda essa clareza em meio às trevas dessa vida. Em 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 5, para nós encerrarmos, olha o que diz
João escreve e diz assim: ora, essa é a mensagem que da parte deles temos ouvido e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Aonde o Deus, nosso Deus chega, aonde nosso Senhor Jesus chega, ele rompe todas as trevas. Tudo que estava ofuscado pela tempestade, ou pela depressão, ou pela ansiedade, se torna luz. O Senhor traz a luz, o Senhor traz as cores da vida. E eu te convido nesse dia, pense colorido, pense conforme o nosso Deus estabeleceu. Depois de toda aquela inundação do dilúvio, quando o Senhor traz o arco da aliança, ele traz um show de cores no céu. Quando o Senhor cria, ele cria também tudo muito vivo, tudo muito alegre. Então, que os nossos pensamentos nessa semana sejam transformados, que nós possamos virar os nossos olhos do preto e branco, do cinza, dos dias de tempestade e começar a olhar para tudo de belo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que você saiba que os fundamentos, que aquilo que ninguém está vendo, o Senhor sim, ele tem interesse na sua vida de fazer tudo novo, de fazer tudo colorido. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.